Rapaziada, hoje o negócio é o seguinte, a gente vai conferir aqui hoje qual que é o melhor Ryzen custo-benefício, sendo barato pra você jogar seus jogos e trabalhar também, se for o caso. Vou comparar vários Ryzens aqui pra ver qual que é o melhor pra cada caso. Jogar, trabalhar, enfim. A gente vai falar aqui sobre os Ryzens pra quem quer montar com placa de vídeo e Ryzen pra quem quer montar PC mais barato, que é o Ryzen com vídeo integrado, né? Que já vem uma placa de vídeo integrada ali. Vamos ver se vale a pena mesmo. Então vamos embora. Já deixando claro aqui de início que os Ryzen de nova geração, DDR5, acredito que não vale a pena porque eles são muito caros e, cara, não justifica o desempenho. Inclusive, pra você montar uma plataforma DDR5 é um rim, assim. É muito caro. Então, eu acho que não vale a pena mesmo, tá? Não vai dar, não. Visando o custo-benefício, eu acho que o melhor mesmo são Ryzens de quinta geração. Depois disso, DDR5 não vai bem, assim. Muito caro e pra não mudar tanto o desempenho. Então, vamos começar aqui falando dos Ryzens pra quem vai montar PC com placa de vídeo. Esses aqui não tem placa de vídeo, então você precisa, não tem placa de vídeo integrada, né? Então, ele não vai dar vídeo se não tiver uma placa de vídeo, por isso você precisa de uma placa de vídeo. Começando aqui, então, a gente tem uma comparação de alguns Ryzens que eu fiz aqui. Ryzen 3, 4 e 100, Ryzen 5, 4500, Ryzen 5, 5500 e Ryzen 5, 5600. Eu fiz uma comparação no site CPU Bench, né? O site que faz benchmarks de CPU, de processador, e a gente consegue comparar um com o outro aqui. Ryzen 1, um Ryzen meio bacana, um site bem bacana. Comparei esses três, a gente pode ver que o Ryzen 3, 4 e 100, ele tem 4 núcleos e 8 threads. Ryzen 5, 4500 e em diante até o 5600 tem 6 núcleos e 12 threads. Tem mais núcleos aí, pra multitarefas vai ser melhor. Agora, questão de clock, o 4 e 100, ele tem clock base 3.8 até 4.0. O 4500, ele tem um clock base de 3.6, um pouco menor, só que vai até 4.1. O 5500, a gente tem um clock base de 3.6 GHz e vai até 4.2 GHz. O clock base do 5600 é de 3.5, porém ele vai até 4.4 GHz. Aí, é claro, a gente pode ver que ele tem mais clock também, porque ele é o mais caro. Outra coisa importante da gente analisar é o cache L3, que ele também ajuda bastante o processador, tá? O cache L3 aqui do 4100 é apenas 4 MB. No 4500, ele duplica, vai pra 8 MB. No 5500, ele também duplica, vai pra 16 MB. E no 5600 também duplica, vai pra 32 MB, cara. Por isso que ele é um pouco melhor. E todos consomem a mesma quantidade, 65 watts. A gente pode ver que na pontuação do 4100, ele pontuou 11.077. Na pontuação do 4500 foi pra 16.150. Na pontuação do 5500 foi pra 19.439. E na pontuação do 5600 foi pra 21.573. O maior salto de pontuação aqui foi do Ryzen 3, 4100 pro Ryzen 5, 4500. Nossa, a voz tá morrendo aqui. Peço perdão. Então a gente já pode ficar de olho nisso aí, né? Que foi o maior salto de desempenho. Vamos ver se vai valer o preço. Agora a gente tem o preço aqui, ó. Então, olha só. Ryzen 3 4100, ele custa R$400. Eu fiz ali, eu peguei um vídeo do YouTube onde o cara testava esse Ryzen 3 4100 ali com uma placa pra dar folga, né? Era uma 3080, que o vídeo tá até aqui, pra realmente jogar toda a carga em cima do processador e ver quanto que ele dava de FPS máximo. Eu somei, então, o FPS que eu vi lá no God of War, no Forza Horizon 5 e no Red Dead Redemption 2. Dividi pelo número de jogos testados, né? 3 jogos, pra saber a média do FPS. E tivemos aqui uma média de 116,66 FPS ali, de média de FPS nos jogos ali que eu vi ele testando ali, que foi esses 3 aqui. Então, se a gente pegar o preço dele de R$400 e dividir, foi o preço mais barato que eu encontrei dele, dividir pela média de FPS, a gente tem uma média ali, um custo por FPS de R$3,42, que é o daqui de todos os Ryzens foi o custo mais barato, né? Porém, ele deu a menor média de FPS, né? 116. Porém, como ele é barato, ele ficou com o menor preço ali por FPS. Pro Ryzen 5 4500, eu pesquisei, o preço mais barato que eu encontrei foi R$470. Peguei também o FPS médio nesses 3 jogos, né? Dividi pela quantidade de jogos e tudo mais. Fiz o FPS médio ali dos 3 jogos também, que ele testou lado a lado, tá? Ficou 119,33 FPS. Então, se a gente pegar o preço do 470 e dividir pelo número médio de FPS, ficou R$3,93 pra cada FPS, né? Você paga isso por cada FPS. Subiu um pouquinho, subiu centavos ali, mas subiu um pouco. Agora, pro Ryzen 5 5500, o mais barato que eu encontrei foi de 577 e o FPS médio dele ficou em 122. Fazendo a conta, a gente conseguiu chegar aqui em R$4,72 pra cada FPS. Subiu um pouquinho, quase R$1. Agora, pro Ryzen 5 5500, o mais barato que eu encontrei foi R$740, tá bem carinho assim, e o FPS médio dele ficou em 125,66. E fazendo a conta, o custo por FPS dele ficou em 5,88. Já subiu, né, mais de R$1 aqui. Então, né, já não ficou muito legal. Então, o que a gente consegue tirar de lição disso aqui? Na minha opinião, acredito que o mais custo-benefício aqui seja o Ryzen 5 4500, porque o custo por FPS dele não é o mais barato, porém, se você comparar com o 3 4100, que é o custo mais barato, o 5 4500 ele ganha um pouco de FPS, porém não
não fica tão mais caro o custo por FPS. Então eu acho que ele é o mais custo-benefício pra pegar, porque ele custa ali seus R$470. Você tem também, que eu acho que é o mais crucial, mais núcleos e mais threads, né? Ele tem 6 núcleos e 12 threads contra 4 e 8 do Ryzen 3 4100. Então eu chego à conclusão que o Ryzen 5 4500 é o melhor custo-benefício, assim, o mais barato, que entrega um bom desempenho, não só em jogos, como também em programas, né? Em pontuação de, às vezes, renderização de vídeo, às vezes vai renderizar bem mais rápido e tudo mais. É que a gente pode ver também, a maior diferença de pontuação foi do Ryzen 3 4100 pro Ryzen 5 4500, né? O Ryzen 5 4500, ele teve a maior diferença de pontuação. Dele pro Ryzen 5 5500 não teve tanta, né? Então também acho que é por isso que ele é mais custo-benefício. Porém, se você quiser gastar um pouco mais e pegar um pouco melhor, eu recomendo ir no Ryzen 5 5500. Ele seria ali a opção que, por exemplo, eu iria. Eu acho que eu iria juntar um pouco mais e pegar já um Ryzen 5 5500, porque ele também tem um pouco mais de cache L3, um pouco mais de clock, ele vai dar mais FPS também em jogos mais competitivos que a gente precisa de muito FPS, ele às vezes conseguiria, eu acredito, abrir um pouco mais de espaço assim do Ryzen 5 4500, tá? A gente pode ver aqui até no próprio teste aqui da Pichau, que eu peguei um vídeo aqui da Pichau pra gente dar uma olhada, que eles testaram o Ryzen 3 4100, o 5 4500 e o 5 5500. Não testaram aqui o 5600, mas eu acabei pegando esse vídeo mesmo, porque como a gente viu, o 5600 não vale muito a pena, porque ele fica muito mais caro e não entrega tanto mais FPS. A gente pode ver que, tipo, como eu disse, o Ryzen 5 aqui em jogos que precisam de mais FPS, que a gente consegue pegar muito mais FPS porque são mais leves, como o CSGO, por exemplo. Agora tá o CS2, mas assim, o CSGO a gente consegue ter uma noção. A diferença que dá do Ryzen 3 4100 pro Ryzen 5 4500 é uma boa diferença, porém a diferença do 4500 pro 5600 é maior ainda nesses jogos que consegue pegar muito mais FPS porque são leves, tá? Então a gente pode ver isso aí. Em jogos mais pesados aqui, por exemplo, como o Cyberpunk, a gente consegue ver que fica bem parelho ali. A gente consegue sim ver uma diferença boa de FPS, porém não tanto como em jogos mais leves, né? Que precisa de mais clock e tudo mais. Agora passando pros Ryzen com placa de vídeo integrada, né? Os famosos Ryzen G. Eu trouxe aqui uma comparação do Ryzen 5 4600G, Ryzen 5 5600G e o Ryzen 5 5600 GT. O bagulho parece uma, sei lá, Ford GT, tá ligado? Mas enfim, vamos aqui. Trouxe aqui essa comparação que eu fiz também no CPU Benchmark lá, CPU Bench. A gente pode ver aqui claramente que a maior diferença de pontuação foi do Ryzen 5 4600G pro Ryzen 5 5600G, né? Aumentou ali uma quantidade considerável, né? Agora do Ryzen 5 5600G pro 5600 GT não aumentou muito ali, tipo, menos de 1000 pontos, né? Bem menos assim, 300 pontos, ó, 400, por aí. Aqui no caso eu fiz mais ou menos a mesma coisa, peguei o FPS médio. No caso eu vi um vídeo lá da própria Terabyte que eles testaram Ryzen 5 4600G contra o 5600G. Falar bem a verdade, o 5600 GT nem tem muito teste dele, então eu não consegui fazer a média de FPS e tudo mais. Porém, fiz do 4600G e o 5600 GT. E o 5600G, perdão. Eu peguei a média de FPS do Fortnite e do COD que eles testaram. E fazendo as contas, eu consegui chegar aqui no Ryzen 5 4600G de R$5,51 para cada FPS. Ele ficou com FPS médio de 105, sem placa de vídeo, né? Só com a placa integrada dele aqui. E o mais barato que eu encontrei dele, R$579. Agora, o Ryzen 5 5600G para cada FPS ficou uma média ali de R$6,63. Ele deu uma média de FPS de 120, consideravelmente maior, né? E o mais barato que eu encontrei foi de R$800. Eu não sei porquê o Ryzen 5 5600G, ele tá mais caro do que o 5600 GT, que é melhor. Então a gente consegue ver aqui, sim, o mais barato, que é o Ryzen 5 4600G, vale a pena, porque ele ficou com uma média de FPS boa. Ele roda bem os jogos, mesmo sem placa de vídeo dedicada, né? Só com a placa de vídeo integrada. Em alguns jogos você tem que reduzir até reduzir resolução pra 720p, porém você tá só com o processador. Colocando uma placa de vídeo nele, ele vai ficar muito bom, porque é um Ryzen e ele tem 6 núcleos, 12 threads. Esses Ryzen aqui também a gente pode ver aqui, ó, todos têm 6 núcleos, 12 threads, com um clock bom. O 4600G, por exemplo, ele vai até 4.2, que é um clock muito bom. O 5600G vai até 4.4 e o 5600 GT vai até 4.6. Então, se você quiser economizar o máximo, sim, vale muito a pena pegar o Ryzen 5 4600G. Ele tá por 579, cara, um precinho bem bacana, assim. Depois você pode colocar uma placa de vídeo, como eu falei, e vai suportar tranquilo, tá? Você pode colocar assim que vai ficar muito bom, assim. Se você quiser pegar um pouco melhor, o que a gente pode aprender aqui é que vá direto no 5600 GT, porque ele tá mais barato, o mesmo preço do que o 5600G. E é claro, ele vai ser melhor, porque aqui no benchmark, a gente pode ver que ele deu mais pontos, porque ele tem mais clock também, enfim, é melhor realmente, né? Agora, dando uma olhada aqui de fato no rapaz testando aqui o Ryzen 4 e 600G contra o 5600G, a gente pode ver que realmente tem uma boa diferença ali, assim, não é tanta diferença, né? Mas é uma diferença ali considerável. Como eu disse, cara, realmente o mais baratinho, que é o 4600G, vale bastante a pena. Ele realmente roda bem pra caramba, assim, vai dar pouca diferença de FPS. A gente pode ver, por exemplo, no CSGO aqui, ó, como é um jogo que dá mais FPS, a gente pode até ver um pouco mais de diferença, porém, o 4600G ele vale bastante a pena porque ele tá com um preço interessante. Agora o 5600G
ele acaba ficando mais caro, mas ele é um pouco melhor. Muito bem, eu vou deixar todos os links na descrição se você quiser dar uma olhada em todos os processadores. E é basicamente isso que a gente aprendeu hoje. É que, segundo os meus cálculos aqui, o mais custo-benefício dos Ryzen para você colocar com placa de vídeo, montar um PC, seria o Ryzen 5 4500, porque ele tá por mais ou menos 470. Ele já dá um bom FPS, tem 6 núcleos e 12 threads, vai ser bom para multitarefas. Se você quiser um pouco melhor, recomendo no máximo pegar o Ryzen 5 5500. Acho que o 5600 já não vale a pena. O Ryzen 5 5500 seria o mais ideal ali. Ele é um pouco mais caro, 577, porém tem mais clock, mais cache L3 e vai ser melhor também no geral para jogos e para multitarefas. Para você que quer montar o PC barato, aí com o Ryzen com placa de vídeo integrada, o melhor realmente é o Ryzen 5 4600G. O mais baratinho, tem uma ótima relação custo-benefício, dá bastante FPS e depois se você quiser colocar uma placa de vídeo, ele também vai suportar muito bem, ele vai conseguir levar a placa de vídeo muito bem. Se você quiser gastar um pouco mais e pegar um processador já melhor de cara, pode ir no Ryzen 5 5600 GT, que sem medo vai dar bom demais, porque depois quando você colocar uma placa de vídeo, ele tem até mais clock, ele vai conseguir levar melhor essa placa de vídeo, tá? Então é basicamente isso. Vou deixar todos os links na descrição aí pra você dar uma olhada nos processadores e tudo mais. Aí lembrando que pra você montar um PC com Ryzen, você precisa de uma placa de vídeo, uma placa mãe, a M4, que é uma plataforma DDR4, né? Você precisa de memórias RAM, DDR4 e tudo mais. E no geral ali, você entendeu já, né? Placa mãe, a M4, que é o socket, que é uma plataforma DDR4, precisa de memórias RAM DDR4. E é basicamente isso. Você consegue encontrar ali placas mães mais baratinhas a 320, aí não vai conseguir fazer overclock. A partir da B350 já consegue fazer overclock. B450 seria a melhorzinha. Aí a gente pode partir para uma B550, já é muito mais caro. Eu acredito que não vale muito a pena, porque visando custo-benefício, eu acho que uma B450 seria a melhor. Vou deixar também links de placas mães na descrição, por exemplo, B450 que eu recomendo. Vou deixar aí tudo na descrição. Memórias RAM também, vale a pena você pegar no AliExpress. Muitas memórias, tá? Da Asgard, por exemplo, que eu uso no meu PC ali, são do AliExpress e eu uso com Ryzen ali também. DDR4, funciona tudo direitinho, maravilhoso. Muito bem, comenta a garrafa de água aqui pra mim, então. Faz toda a diferença aqui, agradeço demais. Deixa o gostei e se inscreva pra gente se ver em mais vídeos aí, belezura? Então é isso, muito obrigado e até a próxima.